Segunda Crônicas, capítulo 30. Ezequias enviou mensageiros para todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés para convidá-los a vir ao templo de Yahvé, em Jerusalém, celebrar uma Páscoa em honra de Yahvé, Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a Assembleia de Jerusalém tinham resolvido celebrá-la no segundo mês, já que não mais podiam celebrá-la na própria data, porque não estavam santificados sacerdotes em número suficiente e o povo ainda não se tinha reunido em Jerusalém. Isso pareceu justo aos olhos do rei e de toda a Assembleia. Decidiu-se publicar em todo Israel, de Bersabé e Adã, um apelo para que viessem celebrar em Jerusalém uma Páscoa para Yahvé, Deus de Israel. De fato, eram poucos os que tinham cumprido a escritura. Partiram então os mensageiros com as cartas escritas pelo rei e seus oficiais, e foram por todo Israel e Judá. Deviam dizer, segundo a ordem do rei: Israelitas, voltai a Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e ele voltará para aqueles dentre vós que sobrevivem depois de ter escapado das mãos dos reis da Assíria. Não façais como vossos pais e vossos irmãos, que pecaram contra Yahvé, o Deus de seus pais, e foram por ele entregues à ruína. Como vedes, não endureçais mais a vosso serviço, como fizeram vossos pais. Submetei-vos a Yahvé. Vinde a seu santuário, que ele consagrou para sempre. Servi a Yahvé vosso Deus, e ele afastará de vós sua ardente ira. Porque, se de fato voltardes para Yahvé, vossos irmãos e vossos filhos encontrarão misericórdia diante de seus vencedores, e poderão regressar a esta terra, pois Yahvé vosso Deus é cheio de compaixão e de ternura. Se voltardes para ele, não afastará de vós a sua face. Os mensageiros foram e percorreram de cidade em cidade o país de Efraim e de Manassés, e também o de Zabulon, mas zombavam deles e os escarneciam. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zabulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Foi em Judá que a mão de Deus agiu para dar a todos um só coração, a fim de executarem as prescrições do rei e dos oficiais, contidas na palavra de Yahvé. Um povo numeroso reuniu-se em Jerusalém para celebrar no segundo mês a festa dos ázimos. Uma assembleia extremamente numerosa pôs-se a destruir os altares que estavam em Jerusalém e todos os altares de perfumes, para jogá-los no vale do Cedron. Imolaram a Páscoa no dia 14 do segundo mês, cheios de confusão. Os sacerdotes e os levitas santificaram-se e foram levar os holocaustos ao templo de Yahvé. Depois se puseram em seus postos, conforme seus estatutos e segundo a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes derramavam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, pois na assembleia havia muitos que não se tinham santificado e os levitas estavam encarregados de imolar as vítimas pascais em lugar dos que não tinham a pureza exigida para consagrá-las a Yahvé. Na verdade, a maioria do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Sacar e de Zabulon, não se tinham purificado. Comeram a Páscoa sem obedecer à Escritura. Mas Ezequias orou por eles, dizendo que Yahvé, na sua bondade, cubra o pecado de todos os que aplicaram seu coração em buscar a Deus, a Yahvé, o Deus de seus pais, mesmo se não tem a pureza exigida para as coisas santas. E Yahvé ouviu Ezequias e conservou o povo são e salvo. Os israelitas que se achavam em Jerusalém celebraram durante 7 dias e com grande alegria a festa dos ázimos. Enquanto os levitas e os sacerdotes louvavam a cada dia a Yahvé com todas as suas forças, Ezequias dirigiu palavras de encorajamento a todos os levitas que mostravam grande inteligência das coisas de Yahvé. E durante 7 dias tomaram parte do festim da solenidade, celebrando o sacrifício de comunhão e louvando a Yahvé, o Deus de seus pais. Depois toda a assembleia resolveu celebrar mais 7 dias de festa, e foram 7 dias de alegria, pois Ezequias, rei de Judá, ofereceu à assembleia 1000 touros e 7.000 ovelhas, e os oficiais juntaram a isso 1000 touros e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes se tinham santificado em grande número, e toda a assembleia dos filhos de Judá se alegrou, como também os sacerdotes, os levitas e toda a assembleia vinda de Israel, os refugiados vindos da terra de Israel e também os que moravam em Judá. Reinou imenso júbilo em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, nada de semelhante se tinha realizado em Jerusalém. Os sacerdotes levitas puseram-se a abençoar o povo. Sua voz foi ouvida e sua oração chegou até os céus, a morada santa de Yahvé.